Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a Cibele Carvalho e a Helenice Lima. A Cibele é diretora comercial e a Helenice é diretora de marketing da Solus, líder global em soluções para tratamento e compliance fiscal. A conversa com elas é para discutir a importância de um trabalho em conjunto entre diferentes áreas de uma companhia e os reflexos nos resultados. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, Helenice? Obrigado pela gentileza de vocês. Tudo jóia, obrigada pelo convite. Obrigada, tudo bem. Para abrir essa entrevista, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre a atuação de vocês na Solus. O que vocês fazem dentro da companhia? Tá. Eu sou responsável, estou à frente da área de vendas para empresas situadas no Brasil, né? Então, além de diretora comercial, eu também desenvolvo a função de responsável pela parte de alianças e pré-vendas dentro da companhia, né? Então, a gente tem um time que trabalha em conjunto tanto de ponta a ponta, né? Desde criar oportunidades de negócio para a gente e para outras áreas da empresa também ao redor do mundo, né? Como fazer toda a parte técnica da venda, do acompanhamento da venda, e aí o processo comercial que culmina, obviamente, no nosso maior objetivo, que é trazer novos clientes. Bom, eu sou responsável pela área de marketing do Brasil, né? E como diretora de marketing, a área em si, ela tem a missão de montar estratégias de mercado, de colocar estratégias no mercado para atração de leads, né? Para atração de negócios e, obviamente, para a construção do nosso branding, né? Então, essa é a responsabilidade do nosso time hoje. E ele se conecta muito fortemente com a área comercial quando a gente começa a falar de novos negócios, né? De estratégia para novos negócios. Então, eu queria, trazendo aqui para a nossa pauta, eu queria explorar mais isso. Como que as funções de vocês se ligam? Como é a conversa entre as diferentes áreas estratégicas dentro da companhia? Que aqui a gente está lidando com uma profissional do comercial e outra do marketing. Como que isso se liga dentro da companhia? Completamente, né? Quando você pensa num processo de end-to-end, né? O marketing ele nos ajuda na origem do lead, na origem de negócio, de entender o mercado que a gente está, de qualificar melhor, né, o nosso mercado, as nossas necessidades. Isso gera para a gente processos, né, comerciais, que aí são tocados pela minha área, mas isso retorna também, de alguma forma, para o time de marketing, porque parte, né, da nossa responsabilidade com o branding da companhia ter bons clientes e atender bem aos clientes, né? Então, é um processo que eu vejo completamente integrado e para mim, é um processo contínuo, né? Ele origina e termina no marketing, embora boa parte dele esteja dentro aqui da nossa atividade comercial. Então, é realmente um processo muito interligado, né? Onde a atividade fim da Helenice de certa forma, suprir a minha área, né, de demandas, e a minha área também tem como atividade fim suprir a Helenice de cases de sucesso para que a gente possa continuar girando essa roda. Eu complementando até a Cibele, concordo plenamente com o que ela disse. Então, a gente começa desde o momento que a gente inicia o ano montando as estratégias em conjunto. Então, eu e a Cibele, a gente tem uma sinergia muito grande, a gente trabalha há muitos anos juntas, né? Então, a gente monta toda a estratégia em conjunto, olhando sempre o mercado, e ela me traz muito insumo, né? Olha, para cá tá melhor, esse segmento aqui a gente pode ter uma entrada melhor, eu acho que a gente tem mais clientes aqui. Então, ela me traz esses insumos para que eu transforme isso em estratégia efetiva, né? Eu e a Cibele, a gente trabalha há muitos anos juntas. Então, ela traz para mim esse feeling do mercado, aonde é melhor, aonde a gente consegue ter uma penetração melhor, aonde o mercado está mais comprador. E com isso, a gente monta as estratégias em conjunto, com várias ações durante o ano. E a gente vai medindo juntas, sempre juntas. Olha, está funcionando aqui, então quando eu percebo que aquele não está gerando muito lead nesse ponto, essa estratégia não foi legal, eu volto com ela me dá outros insumos, realmente não foi legal. Então, a gente vai trocando
o tempo todo essas informações para a gente seguir um caminho de resultado, né? Então, não adianta eu gerar muito lead ou fazer muitas ações e que não funcionem para ela. Essa é a minha missão aqui, né? Complementar é justamente aquela corrida de bastão. Então, e até chega um momento... complemento com mais, né? Assim, eu não vejo como essas áreas podem atuar separadamente, né? Porque o objetivo é o mesmo, é trazer novos clientes, atender clientes, expandir o market share da empresa, expandir o nosso brand. Então, eu não vejo como atuar em separado, né? Isso, a gente sabe que não é uma tarefa fácil, porque no final das contas, cada um quer medir seus KPIs, mas são os mesmos, né? Eles podem ter nomes diferentes, métricas diferentes, mas o objetivo final é o mesmo. Então, não consigo ver como funcionar separado. Aliás, a minha meta só é batida pela Cibele. Então, a minha meta é vendas. Eu não vendo, ela vende. Então, o interesse é todo meu que ela venda e venda bem, que as vendas aconteçam, né? Então, eu não tenho uma meta diferenciada da dela. A minha meta é exatamente igual à dela. Então, para a gente entender como é o processo de vocês para definir essa estratégia, eu queria focar mais quando há divergências. Como vocês resolvem um ponto de vista oposto? Exige muito diálogo, muita compreensão de ambas as partes. Como que é isso? Sem dúvida, né? E assim, e a divergência na visão, ela existe, e aqui nós somos pessoas de opinião, viu? Não se engane. Nós somos pessoas de opinião. O que facilita o processo é que, não só pelo tempo que a gente trabalha em conjunto, né? E aí em diversas empresas que a gente já teve a oportunidade de se encontrar aí pelo mercado, dentro desse nosso mercado fiscal, o que facilita não é só o tempo que a gente se conhece, mas eu acho que a gente conseguiu, né? Ao longo dessas experiências, já adquirir um respeito pelo quanto a outra conhece e pode agregar no negócio. Então, obviamente, né, a gente tem situações em que a gente tem opiniões completamente diferentes, mas a gente sabe que no final a gente vai ter que escolher uma opinião para testar, para ver se acerta, né? Então, acho que a gente já conseguiu chegar nesse nível de equilíbrio, de não pessoalizar as decisões. Eu acho que isso é muito importante, né? De ser profissional nesse sentido, de não pessoalizar as decisões e tentar avaliar, tipo, olha, né, tem esses dois caminhos que a gente vai seguir. Estrategicamente, qual é melhor a gente testar primeiro, já que a gente não está conseguindo concordar aqui, né, em que caminho que a gente vai. Então, estrategicamente, melhor, o que faz mais sentido a gente testar primeiro? E pode ser uma opinião minha, pode ser uma opinião dela, né? Mas eu acho que realmente você só chega nesse nível quando você tem confiança no trabalho da pessoa, É isso que eu né? ia falar, é isso que eu ia dizer, é complementar mesmo. Eu acho que a palavra-chave aí é confiança, né? Então, existe uma confiança mútua de que a Cibele já viu vários projetos meus de sucesso, eu já vi vários da Cibele também. Então, a gente tem essa confiança na expertise de cada uma, no conhecimento de cada uma, suficiente para, vamos testar, vamos catar, vamos ver para qual caminho a gente vai. E muitas vezes a gente chega num consenso, é metade do caminho para cá, metade do caminho, então tá, não é assim, mas então vamos fazer de uma terceira forma? Então, foi o que a Cibele falou, somos pessoas de opinião, eu tenho uma bagagem, ela tem outra, mas acima de tudo, a gente tem respeito pelo trabalho da outra. E às vezes, se a gente se a gente vê que a gente chegou num deadlock, né, entre a gente chama uma terceira pessoa, normalmente, né, o nosso country manager, para participar e para colaborar. Falou, a gente não está conseguindo sair do lugar, qual é a sua opinião? Então, não tem problema, né? Se precisar, a gente chama outras pessoas para o processo. E isso é muito suave, tá? Não existe, o conflito não sadio. É protocolar, né? E não é protocolar. Não é? O conflito é muito sadio, a gente tem isso comumente de, poxa, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E a gente tem essa troca de uma forma muito recorrente. Então, assim, é muito saudável, né? Muito sadio esse conflito de ideias para que a gente possa crescer e achar um denominador comum melhor e mais estratégico para a empresa. Vocês falaram de um terceiro elemento, muitas vezes é chamado
para Uhum. ajudar na discussão. Então, eu queria saber sobre isso. Quando se exige a presença do comando, da Uhum. presidência, do CEO, essa sinergia entre as pessoas que ocupam esses cargos estratégicos, isso depende mais do comando ou de quem está ali na cadeira? Eu vejo que vocês têm confiança uma na outra, Uhum. mas com base na experiência de vocês, qual que é a avaliação de vocês, qual que é a percepção de vocês? Isso é mais de cima para baixo ou depende de quem está ali pensando? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acho que a gente faz parte do time da Sovos, né? A gente veio de uma outra companhia que foi adquirida pela Sovos, e uma coisa que a gente foi muito feliz de encontrar aqui na Sovos é que o espírito da companhia é um espírito de startup no sentido da agilidade para se resolverem as coisas, né? Então, quando eu até brinquei e falei que não é protocolar, né? Porque, obviamente, a gente não está numa reunião e fala agora vou chamar uma terceira pessoa para participar. É muito natural, é realmente ágil. Olha, a gente está com uma situação, precisa resolver, se a pessoa está disponível, ela entra, participa e a gente resolve, né? Obviamente, na medida do possível e das agendas aí de cada um. Mas eu acho que você precisa ter esse espírito, né? Ou seja, está predisposto e ter esse perfil, né? Mas, obviamente, precisa ser uma diretriz da companhia no sentido de se é uma companhia que, por exemplo, estimula muito a questão de soluções por conflito, não adianta, em algum momento você vai estar envolvido nesse cenário e vai acabar entrando no meio do conflito. Então, eu acho que tem que ser um mix realmente dos dois. E isso a gente foi muito feliz de encontrar, porque Sim. é realmente o que a Somos estimula muito. E pessoalmente, né, o que o Paulo, nosso Country Manager, faz, isso é muito da postura dele também, isso é um valor muito grande que ele tem, é de estimular as pessoas a resolverem em conjunto e não se atropelarem nas tomadas de decisão, né? Então, isso, eu de verdade acho que é um mix de predisposição profissional e você encontrar esse ambiente, porque senão não funciona. Um vai prevalecer, e normalmente é o ambiente da companhia que prevalece, né? Até antes da fala da Helenice, desculpa, Uhum. Helenice, se você me permite, eu falo também num contexto de competição entre profissionais. Ah, Por exemplo, de ego. De uhum. repente, não no caso de vocês, mas, por Sim. exemplo, a Helenice está invadindo minha área de atuação, ou a Cibele está invadindo minha área Uhum. de atuação. Isso também pesa, tem que trabalhar isso dentro da companhia, né? Tem que No... trabalhar e eu, desculpa, Janice, esse agora é um exemplo, por neste momento, a gente, Não, mas o a ego gente... não atrapalha lá, Não. porque eu acho que é verdade, né? Todos são humanos e em alguns momentos quando a gente se trai às vezes pelo nosso ego, mas de novo, né? Quando você já tem liberdade com uma pessoa, assim, em algum momento e isso É verdade. acontece no nosso dia a dia, principalmente se você trabalhar muito junto, né? Às vezes a gente não perde ali qual era o limite do que a gente tinha que ficar, né? Ou seja, qual era a minha parte ali no processo e pela liberdade você acaba fazendo mais ali, interferindo e entrando na área da outra pessoa. E ok, de novo, né? Como a gente tem liberdade, como a gente é profissional suficiente, a gente simplesmente fala, olha, deixa que eu cuido que isso aqui é meu, viu? Então, assim, a gente tem essa conversa bem aberta e, de novo, porque não é uma questão não é pelo ego, é que às vezes a gente se trai e na proatividade a gente acaba entrando numa área que não era nossa e a gente tem que perceber também e ir para trás. Quando a gente não percebe, não tem problema a pessoa levantar a mão e falar, olha, deixa que essa área aqui, esse pedacinho aqui, deixa que eu cuido. Não tem problema, né? Eu acho que nesse ponto a gente tem que ter maturidade, né? Eu acho que uma empresa só tem a ganhar com essa sinergia do comercial e do marketing, né? Sim, acontece às vezes de a gente perceber que a peteca está caindo ali, a gente vai lá e ajuda, olha, você não estava enxergando aquilo e tal, mas a gente, foi o que a Sibeli disse, né? A gente tem uma transparência muito grande e sem problema, não vou ficar magoada, chateada, muito pelo contrário, a gente se resolve. É muito mais importante a gente entender que aquilo foi resolvido do que a gente olhar para o ego e falar, ah, não, mas tá pisando no meu pedacinho. Eu tenho o meu espaço, a Sibeli tem o espaço Uhum. dela,
temos metas em conjunto e a empresa só tem de fato a ganhar quando você tem essa sinergia. Eu já trabalhei em inúmeras empresas onde existe uma guerra entre o marketing e o comercial e nunca levou a lugar nenhum. Então, e é péssimo para o profissional de marketing, porque você faz, e aí o comercial não está conectado, ele não enxerga aquilo como uma ação. Então, é como se você estivesse fazendo para o nada, né? Então, você fala, poxa, mas eu estou executando tanto e nada está indo para frente, que é uma coisa que não acontece hoje aqui na Solvos, né? E Eu aí, acho que... complementando o que a Sibeli disse em relação ao nosso country manager, a gente tem muito disso vindo também dele, né? A gente tem da gente profissionais resolvidas que não tem problema, faça chuva, faça sol, se a Sibeli está, ela às vezes, poxa, Lenice, eu não estou conseguindo entrar numa reunião, me substitui, substituo, e vice-versa. Então, a gente não tem esse problema. Agora, o nosso country manager, o Paulo, ele dá muita liberdade para isso. Ele acredita também nesse tipo de atitude, né? Ele acha que a gente não tem que ir até onde o braço da gente alcança. Então, isso é super importante e dá liberdade para a gente ser assim. Eu acho que isso fecha o ciclo, né? Entre essa sinergia que a gente tem que ter. E outra coisa, eu acho que o ponto principal é você ter a liberdade de falar, né, abertamente de situações, sabendo que a pessoa não vai entender de uma forma pejorativa, né? De novo, acho que isso realmente a gente tem que acreditar há muitos anos, né? Eu sei que não é fácil, né? Você está, de repente, num ambiente, uma pessoa que acabou de entrar na empresa, né? E, de repente, você não conhece as pessoas, você não sabe, né? Determinado comentário, se teve fim pejorativo ou não, depende muito do ambiente que você chegou, né? Então, isso, de verdade, o tempo que a gente se conhece facilita, porque eu sei que o objetivo é construtivo, enfim, que todo mundo alcance o resultado. Então, você não vê de forma pejorativa certos comentários que talvez se viesse de uma outra pessoa, eu veria, né? Então, recentemente, a gente teve uma conversa dessa de novo, né? Não é nada formal, né? A gente não fala, olha, vamos sentar e conversar sobre isso aqui. Simplesmente acontece. Então, quando uma coisa acontece naquele momento, se não gostou, se alguém ultrapassou alguma coisa, a gente já fala ali, tipo, você deixa que eu cuido, não precisa, deixa, e segue a vida, né? Eu acho que a gente tem que manter o que é simples, né? Tem muita coisa complicada já, então não vamos pessoalizar o que não é pessoal, né? Bom, eu queria agora falar um pouco, vocês fizeram um apanhado do cenário em geral, falando especificamente dos resultados, que vocês destacassem os benefícios que vocês percebem com esse trabalho em conjunto na Sovos, no dia a dia, o que vocês escolhem dessa sinergia entre vocês? Eu acho que vou começar falando pela dificuldade que eu acho que normalmente existe entre uma área de marketing e uma área de vendas, porque é o tradicional, né? Eu acho que a gente resolveu não focar, né? Que isso já foi feito em algum momento, né? Lá atrás, mas enfim, que a gente resolveu não focar naquela eterna discussão de o lead que chegou é um lead qualificado, sim ou não. Então, o marketing sempre, né, tem as métricas. Uma das métricas é a geração de lead. Normalmente, o comercial nunca concorda com a quantidade de leads que o marketing diz que gerou. Você fala, não, mas aquilo ali não era lead, aquilo ali não era lead, era um suspect, enfim. E eu acho que a gente parou de focar nisso porque você perde muito tempo nessa discussão, que é inglória, inclusive, né? Depende do aspecto que você está analisando, tem oportunidade ali ou não, né? Ou seja, o ponto é o quão frio tá aquela oportunidade que foi gerada, enfim. Mas eu acho que a gente deixou de focar nessa discussão menor, né? Até porque até agora isso não foi um problema. A gente deixou de focar nessa discussão menor para focar no tá bom. E aí? E o que eu vou fazer com isso que está aqui dentro de casa, né? Então, acho que a gente tem um senso muito prático para o resultado da área, porque no final das contas, se eu não vender, não importa quantos leads a Lenice gerou, né? Se foi 10 ou se foram 200, não importa. O que importa é a gente vender. Então, a gente deixou de focar nisso e eu acho que o benefício é que tem sido mais produtivo para a companhia, né? Ou seja, a gente tem distribuído para o nosso time e para os nossos parceiros uma quantidade de possibilidades de negócios, possibilidade de portas, né, para serem batidas muito maior, né? A gente consegue defender em conjunto investimentos para a área de marketing que vão refletir na minha área, né? Então, deixar de discutir o pequeno para olhar
para um cenário maior e melhor para a empresa, né? Esse, para mim, é o principal benefício que eu acho que a gente traz com uma postura dessa. E a gente tem muitos processos definidos de marketing que ajudam nesse tipo de visão também que a Cibele falou, né? Então, por exemplo, a gente chega a um ponto de, olha, o que você precisa, Cibele? Olha, o seu vendedor X está sem pipeline. O que você precisa que eu faça? Você quer que eu vá por ali? Vamos fazer tal coisa? Eu tenho uma ideia X. Vamos conversar com o Beltrano, com o fulano? Então, a gente está aqui para apoiar, né? A gente só vai ser protagonista junto com a área comercial. A gente está aqui para apoiar e somos um time, somos uma equipe. Então, e concordo com a Cibele na forma como ela disse, que a gente deixou de focar no problema e começou a focar em qual é a solução, né? Então, a gente tem reuniões recorrentes, eu e ela, para entender o que foi gerado, se está legal, se não está. Olha, vamos tirar da frente aquilo que não foi, vamos esquentar aquilo que entrou. Então, a gente tem discussões diárias e muitas vezes, poxa, às vezes a agenda dela não permite, a minha não permite, a gente troca uma mensagem, a gente se resolve rápido, mas só traz benefício porque a gente foca no resultado, né? E não foca naquilo que já foi, que já passou e que não vale a pena. Então, a gente tem essa postura mais de o que eu posso te ajudar, como é que a gente leva você para o mercado, como é que a gente abre a porta melhor para você para o mercado. Então, enquanto o marketing tiver uma postura de querer brilhar mais do que o próprio comercial, não vai fluir. Aí o marketing precisa brilhar tanto quanto. Então, uma coisa é que tem que equilibrar a outra, né? Se eu brilhar mais do que ela, tem alguma coisa errada. Porque ela tá... E se ela também brilhar mais do que o marketing, alguém está fazendo trabalho por aí, né? Sibeli e Helenice, queria, para a gente fechar essa entrevista, falar um pouquinho do contexto da pandemia. Eu acho que mais como tem afetado a rotina de trabalho de vocês. Eu imagino, falando aqui por alto, que essa sinergia também se deu por conta do dia a dia nos escritórios, no trabalho, se encontrando e tudo mais. Nos últimos 12 meses, né, por conta da pandemia, os escritórios, o trabalho passou a ser home office. Eu não sei como vocês estão atualmente. Queria saber como que vocês se ajustaram a esse período de distanciamento social para não perder essa pegada, essa dinâmica entre vocês. Para a gente fechar essa conversa, então, queria saber como que vocês fizeram esse ajuste. É um desafio, é um super desafio, né? Para a gente não perder qualquer tipo de pegada, né? A gente está nós estamos uma operação remota, né? Desde o início do isolamento social, na verdade um pouquinho antes, e ficaremos assim até os nossos escritórios no mundo, né? A gente serão observados aí em cada país como está a questão do andamento da vacinação, né? Se os funcionários se sentem confortáveis para voltar. Então, realmente, a gente não tem ainda uma previsão de retorno às nossas atividades no escritório, tá? Foi um super desafio no início do isolamento. A gente tinha dificuldades mil, né? Então, a gente tinha os clientes sem saber, clientes e prospects, né? Sem saber também o que ia acontecer, se os investimentos por um tempo foram congelados, né? De alguns clientes. A gente estava com bastante negócio na rua e no primeiro, segundo mês a gente falou, nossa, como é que isso vai ser, né? E eu acho que a gente, na verdade, nesse primeiro momento, a gente olhou muito para dentro de casa, né? Então, assim, cara, como é que estão as pessoas, como é que vai ser, como é que a gente vai fazer para continuar operando. Então, acho que o iniciozinho ali a gente teve um olhar mais interno para conseguir estabilizar nossa operação, né? Depois, o mercado foi entendendo como ia trabalhar, os clientes voltaram, né, a operar aí os seus processos e voltaram os projetos, enfim, e a gente foi encontrando também um jeito de trabalhar dessa forma. No sentido, e aí não só, né, no meu convívio com a Helenice, ou do convívio, né, entre marketing e vendas, eu acho que é muito a questão do contato diário, né, e das atividades que a gente está envolvido em conjunto. Então, a gente tenta manter aí com o time também uma regularidade, né, de conversa, de acompanhamento,
E uma coisa que eu acho que a gente não perdeu foi justamente essa questão da agilidade em tratar as coisas, né? Porque quando você está na forma, trabalhando de maneira isolada, a questão da agenda do outro fica muito complicado, né? A gente vai fazendo um acompanhamento via Outlook para ver quando a gente consegue combinar todo mundo que tem que participar de determinado assunto ou não. E a gente não deixou se limitar por isso. Eu acho que o principal ponto, né? A gente não se limitou por isso. Então, se tem uma coisa para ser resolvida, chega a ser até irritante às vezes, né? Dos dois lados. Então, manda o Teams, não responde no Teams, manda e-mail, manda o WhatsApp, liga de novo, porque a gente tem uma liberdade muito grande, a gente sabe que isso não vai ser encarado de forma negativa, mas a gente, se precisa se comunicar, a gente vai se comunicar de alguma forma, né? Então, a gente às vezes tenta vários meios de comunicação até conseguir falar, né? A gente já criou até um bordão interno, porque tem hora que a gente tenta falar e não dá. Estou numa reunião, está em outra, e a gente já tem um código para saber que precisa ser falado naquela hora, né? Já virou uma piada entre eu e ela. A gente já tem um código, quando ela fala esse código, eu sei que... Vocês podem revelar para a gente? Eu não sei se... na verdade, é um título... Eu vou só explicar. É um título de urgência máxima que a gente tem no nosso suporte interno, tá? Então, é o título máximo de emergência, né? E quando ela liga e fala esse nome, eu sei que para o que está fazendo, porque é assim que a gente trabalha no nosso suporte, né? Existe uma classificação de urgência, e quando essa classificação significa que todo mundo precisa parar para resolver aquilo, porque é o problema no nível máximo. Máximo que precisa ser tratado para ontem, né? Então, ou seja, toda companhia que consegue interagir naquele assunto tem que parar para fazer aquilo. Então, a gente tem um código interno para isso, e quando ela liga, ela fala, olha, é isso aqui. Eu falo, não, calma. Peraí, tô saindo da reunião. Então, de novo, né? É uma coisa que surgiu como piada, é uma brincadeira entre a gente, mas que é séria, né? Que assim, eu sei que não dá para esperar, se eu tô na reunião, eu falo, peraí, deixa eu falar aqui com ele nesse minuto, enfim. E vice-versa. Então, se eu preciso falar com ela, e tem que ser naquela hora, e eu não consegui, a gente manda o código, porque a gente sabe que tem que parar, né? Mas isso é, de novo, né? Da liberdade e da confiança de anos que a gente tem. Entendo que se eu tivesse, talvez, trabalhando com outro par, eu não teria essa liberdade. Pelo menos não no início, né? Não, no início, na verdade, assim, eu acho que... tenho certeza disso. Foi muito difícil no início da pandemia, em especial para nós, né? Para mim, para a Cibele, que viemos de uma empresa que foi adquirida pela Sovos em meio à pandemia. Então, você imagina o seguinte, você entra em quarentena dentro de uma empresa e, de repente, você é adquirido por outra onde você não conhece ninguém. Então, todo o nosso time de 50 pessoas passou a ser outra empresa e a compor um time muito maior, de quase 200 funcionários, né? Então, existiu um problema, mas não entre a gente, mas o problema é péssimo você começar num novo emprego sem conhecer outra pessoa pessoalmente. Foi o que aconteceu com a gente. A gente teve muita sorte de ter a Sovos, que é uma empresa que tem valores muito próximos aos valores que a gente tinha nessa outra empresa. A gente teve uma acolhida assim, excepcional de todos os colaboradores, todos os funcionários, todos os líderes. E hoje a gente se sente parte da equipe, parece que a gente trabalha muito tempo junto com a equipe. Apesar da gente nunca ter feito uma reunião presencial com essas pessoas, né? Uma reunião de trabalho presencial. Então, a gente, óbvio, a questão de você ir para um home office aumentou demais as reuniões e as ligações, coisa que eu levantava da cadeira e falava, Cibele, isso, tá bom, resolvido em 5 segundos. Hoje você tem que ligar, tem que interromper uma reunião, então não existe mais a conversa rápida de corredor. Mas a gente, foi o que ela falou, a gente tem o marketing, como sempre, é criativo, a gente sempre acha um jeitinho de tentar conversar, tentar falar, mas é um fator de complicação, sim, você tá longe, tá online e tudo ter que marcar um call, tudo ter que fazer mandar um WhatsApp. Seria mais produtivo se fosse pessoalmente. Às vezes quantas vezes a gente almoçava junto, trocava ideia, esparecia. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então, dificulta por esse lado,
mas a gente sempre achou um jeito de sair desse problema. A gente tem, né, a questão, acho que a gente tem uma série de dificuldades e continua tendo, né, nem tudo são flores, cada dia a gente aparece um desafio diferente para a gente lidar, assim como todo mundo, né, em qualquer área de negócio, mas realmente você começar uma operação, né, numa empresa diferente e você não tem, então eu tive casos, né, no meu time, onde a gente teve desligamento de funcionários, a gente teve novos funcionários entrando e vai ser fazer o onboarding disso, a gente discutindo, enfim, questões internas de estratégia, né, enfim, cadastros internos e tendo que explicar e aculturar todo mundo, e a gente se aculturar também, é um desafio enorme, né? São pessoas de opinião, eu demais, inclusive, a gente... Mas, de novo, quando você tem certeza que o objetivo é único, né? Que é produtivo, que nada está sendo feito, né, de maneira intencional para denegrir, diminuir ninguém, ou competir pelo espaço, porque são espaços diferentes, embora a atividade seja muito próxima, são espaços diferentes, né? Eu não tenho objetivos de marketing, a Lenice não tem objetivos de venda, então acho que a gente sabe conviver muito nesse sentido, né? De novo, a gente já teve outras experiências no passado, empresas até que a gente, né, teve a oportunidade de trabalhar em conjunto de uma forma não tão direta como agora, mas a gente já viu muita coisa que não foi produtiva. E eu acho que instintivamente a gente tentou evitar um caminho que a gente sabia que não ia sair do outro lado, né? Então vamos ser prático, né? Feedback sinceros, cada um, olha, você não está vendo esse ponto cego, você também não está vendo esse ponto cego, e assim a gente vai indo e tenta se falar, né? O máximo possível. Com o nosso equivalente ao Mayday, a gente consegue se falar. Bom, Sibeli e Lenice, mais uma vez, obrigado pela gentileza em conversar com a gente, separar esse tempo, ainda mais, principalmente que o código secreto não foi ativado, né? Não precisou. Não precisou. Mas estamos aqui monitorando. Estou aqui monitorando. Mas muito obrigado mesmo por conversar com a gente e responder as nossas dúvidas. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Conte com a gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.